Boa noite, Denilda. Boa E aí, noite. Estou aguardando também, tá? Estou aqui tranquila. tranquila, tranquila. A Carol, também lá Tranquila, do porque grupo do estou quase Roquete. dormindo. Oi? A gente está tentando colocar aqui a Carol, lá de Roquete também. Ah, tá. Já vou ligar a câmera para a gente começar. Pera aí. Vou mutar aqui, tá bom? Para não atrapalhar. Tá bom, não. Oi, Carol. Conseguiu? Ah, aí sim. Aí sim. Seja muito bem-vinda, Carol. Nada. Você está mutada, Carol. Eu estou conseguindo ler os seus lábios, mas eu não estou conseguindo te escutar. No microfonezinho. Aperta na tela e aí tem o microfonezinho. Ah, sim, agora foi. Agora sim. Seja bem-vinda, Carol, à nossa aula. Eu já vou ligar a câmera, tá? Tá Eu bom. estou tentando fazer uma pegada diferente. Vou mostrar aqui. Peraí. Pronto. Vamos fazer isso. Tudo bem? Tudo bem, Carol? Prazer, eu sou o Tudo Wesley. bem, Sou prazer. feiozinho, tá? Sou feiozinho sim, mas a gente vai se adaptando. Aí eu, Nada. como eu estava comentando com a Edenilde e com os outros alunos, tipo assim, eu estava com um pouco mais de saudade de usar só um pouquinho o quadro. Eu não gosto de usar quadro, detesto. Mas aí com Uhum. essa saudade eu estou, né, usando aqui agora pra gente. Tá? Tá bom. Mas só vou ajeitar aqui rapidinho, tá? Só 3 minutos, por favor. Beleza. Tá bom? Oi, Tá bom. Carol. Boa noite. Bem-vinda Boa também. noite. Tudo bem. Sua Ah, câmera está é? aberta, hein? Peraí, deixa eu... Pronto. Obrigada. Nada, só para você ficar ligada. Bom, pessoal, podemos começar? A hora que você quiser. Puxa, então, né? Tá gravando mesmo? Então, vamos lá. Tá um pouco escurinho hoje porque, infelizmente, não consegui colocar a luz aqui. Peraí. Wesley, é filosofia ou sociologia? Hoje é filosofia. Ah, tá, beleza. Que Hoje eu é achei que era filosofia. filosofia. É, você botou lá, mas eu olhei rapidinho, nem olhei nada. Beleza. Ah, tranquilo. Quarta-feira que é sociologia, tá? Quarta-feira é com a Ok. Roberta. Bom, aí já grava aí. Então vamos lá. Idenilda, Carol. Deixa eu dar uma respirada. Muito obrigado por estarem aqui hoje. Boa noite para vocês, tá?
Espero que a semana de vocês, esse final de semana tenha sido bom, né? Para dar uma paz, a gente sabe como é que está essa pandemia, como está tudo complicado, certo? Então, espero que tenha sido bom. E segunda, dia de aula, dia de filosofia, certo? Então, vamos lá. Só dando aquela recapitulada, né? Em filosofia, nós já vimos os pré-socráticos, né? Os filósofos que abordavam a natureza, que eles queriam entender a questão da physis, como tudo se sucedeu, como que nós estamos vivendo aqui hoje, essa natureza, né, essa physis, ela se iniciou, como ela se formou, certo? Passamos para os sofistas, minto, é isso, falamos do mitos e do logos, né? A mudança do pensamento mitológico para o pensamento crítico, abordamos os sofistas, que eram meio que eram filósofos contemporâneos de Sócrates, que nós vamos ver hoje, né, que falavam sobre a relatividade, que a realidade ela vai ser medida, ela vai ser vista através de cada homem, ou seja, não teria uma verdade, né, absoluta, e sim várias verdades, ou seja, uma relatividade, e assim a gente vai. Só para recapitular. E hoje nós vamos pegar num divisor de águas dentro da filosofia ocidental, sempre lembrando isso, tá? O que cai muito no seu Enem é a filosofia ocidental, que é onde a gente está inserido, certo? Na filosofia ocidental, Sócrates é um grande divisor de águas. O que o Sócrates vai falar e o que ele vai gerar em cima dos seus discípulos e também naquela sociedade ateniense, né, a sociedade helenística, vai ser muito grande. Ok? Belezinha? Acho que a gente pode começar já a falar um pouquinho de Sócrates. Bom, hoje a aula vai ser um pouco rápida, porque Sócrates, ele verdadeiramente ele foi muito importante para o pensamento ocidental, até mesmo para o pensamento religioso, porque muitas coisas hoje que nós vemos na religião católica, né, na religião cristã, principalmente católica, a gente vê muito os ensinamentos de Sócrates, Platão, Aristóteles e assim vai. Tá? Mas vamos lá. Sócrates. Sócrates ele vai ser um filósofo já nesse mundo antigo, helenístico, né, o mundo grego, o mundo antigo grego. E ele nasce na cidade de Atenas e vive na cidade de Atenas. Né? A história dele se baseia, os ensinamentos dele estão consolidados na cidade de Atenas. Filho poderia ser um construtor, um arquiteto, né? Naquela época poderia ser mais o quê? Deixa eu ver aqui rapidinho. Isso, é um escultor, né? Filho de um escultor com uma parteira. O que vai ser. Guardem essa informação, tá? Filho de um escultor com uma parteira. Ok? Ele vai viver em Atenas. Suas obras, o seu falar, o seu filosofar vai ser tudo sobre Atenas. Ele vai ter uma vida basicamente igual a dos sofistas, tirando a parte que os sofistas, se vocês se lembram, né, se vocês viram a aula, os sofistas eles vendiam os seus ensinamentos, o que Sócrates não concordava muito. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Certo? E ele desenvolveu um saber filosófico muito diferente dos pré-socráticos e dos sofistas. Mas vamos lá. Né? O que Sócrates vai nos ensinar? Primeiro que o saber filosófico dele está muito ligado a ligar o fazer, ligar o saber ao fazer. Ou seja, o primeiro passo dentro dessa filosofia socrática é a junção da consciência,
né, da consciência intelectual com a sua consciência do fazer, de suas ações. Ou seja, ligar o seu pensamento ao que você faz. O que Sócrates quer mesmo é que você tenha um pleno conhecimento de quem você é. Ora, eu só vou ter entendimento daquilo que eu penso quando ele estiver em plena quando ele estiver juntinho, ligado ao que eu estou fazendo. Esse é basicamente o início dessa filosofia socrática, porque como os sofistas, né, falaram o seguinte: pô, essa coisa dos pré-socráticos com a natureza, acho que já deu. Acho que a gente deveria virar outra coisa, olhar para outra coisa, né, para o homem. Sócrates também vai entender isso, vai estudar a alma, né, que para ele é a razão, a consciência racional. Vai tentar compreender as atitudes humanas, o próprio homem em si. E nada melhor, se vocês se lembram, né, com os sofistas apareceram principalmente por causa desse apogeu de Atenas, economicamente, politicamente falando. Então, Sócrates também vai beber muito disso. Ora, melhor hora possível com a criação da democracia ateniense, os sofistas vendiam e ensinavam o falar, a retórica, como destruir o discurso do outro, para poder fazer o seu saber ser maior do que o outro. Sócrates, ele vai fazer um papel diferente. Ele vai, primeiro, que ele não concordava com nada que os sofistas falavam, mas ele também vai beber dessa fonte que os sofistas bebiam, que é o quê? A democracia ateniense. Com falar, com o entendimento do outro, né? Com ele falando, ensinando, Sócrates, como sofistas, vai ser uma coisa perigosa para aqueles políticos atenienses. Eles vão falar que o que Sócrates ensina, e também os sofistas, é uma deturpação dos jovens atenienses, da sabedoria ateniense, contra os ensinamentos dos deuses. E assim vai. Entendido isso? Alguma dúvida? Quem tiver, fala. Tá? Tanto Carol. Carol, é o seguinte: quando alguma dúvida ou tiver uma dúvida enquanto eu explico, você abre o seu microfone e fala assim: putz, Wesley, não entendi merda nenhuma do que você falou. Wesley, tá falando merda. Olha, eu vi isso. A gente aqui é troca, tá bom? A gente sempre vai ter isso. Se tiver alguma dúvida, fale. Beleza, vou continuar. Bom, eu já comecei só um pouquinho, mas de onde vem tudo isso? De onde vem esse pensamento socrático? Saiu do nada? De onde vocês tiram isso? Bom, primeiro a gente tem que entender que o que a gente tem de Sócrates não é nenhum escrito dele. São escritos dos adversários dele, né? Os filósofos que ele tenha debatido ou até mesmo falado que não concordava com as opiniões, e dos seus discípulos, principalmente Platão, que vai ser o maior difusor do pensamento socrático. Ok, isso? Entendido isso? Bom, vamos lá. Aí você fala assim, putz, velho, tá bom, você está falando que Sócrates foi um grande marco de divisão, né, na filosofia ocidental, mas por quê? Antes disso, né, eu quero te mostrar o seguinte. Vem comigo. Eu já falei aqui para vocês que agora, né, que o Sócrates ele tinha um probleminha com os sofistas. Vamos lá.
de onde vem esse problema? Bom, Sócrates vai ter uma ferrenha crítica ao que os sofistas fazem. Por quê? Primeiro, que o ensinamento sofista, na visão socrática, é um ensinamento falso. Na verdade, você não está ensinando nada. Nenhum conhecimento está sendo gerado ali. Você está falando apenas aquilo que a outra pessoa quer ouvir. Você está ensinando primeiro elas destruir um discurso. Isso, na visão de Sócrates, é loucura. A gente está falando que, para Sócrates, esse conhecimento, ele precisa vir de conhecimento da alma. Ele precisa ter os seus caminhos certinhos, como se fosse um caminho de conhecimento, né? Sócrates também não concordava em vender as suas aulas, aquilo que ele falava. Já os sofistas acreditavam. Sócrates acreditava numa verdade absoluta, numa única verdade. Os sofistas não acreditavam nisso. Eles vão falar que a realidade ela é relativa. Como eu posso ter a verdade, e Denilda pode ter a verdade dela, Carol pode ter a sua verdade, e assim a gente vai. Certo? Alguma dúvida quanto a isso? Tranquilo. Tranquilo? Show de bola. Então tá. Para Sócrates, como eu falei para vocês, né, o ser humano, né, a gente vai ter uma coisa chamada alma. A alma para Sócrates é a sede de razão, né? A sede de conhecimento. Para ele, o autoconhecimento era o principal ponto para que a gente pudesse fazer essa trilha de conhecimento. Que daqui a pouco eu vou falar o nomezinho dessa trilha de conhecimento. Tanto que tem uma frase no Oráculo de Delfos, em Atenas, que Sócrates falava muito, que estava na fachada da entrada do templo do Oráculo de Delfos, que é o Decifra meu te devoro? Oi? Pensei que era aquela, decifra meu te devoro, eu te devoro? Não. Conheça-te a Conhece-te a ti ti mesmo. mesmo. Isso. Ele tem várias frases assim, né? Essa frase não é dele, né? É do Oráculo de Delfos. Ele vai citar diversas vezes nos escritos de Platão, a gente vai ver. Mas conheça-te a ti mesmo. Por que vocês acham essa frase tão importante? Se quiserem falar, ó. Na verdade, e a verdade vos libertará. Essa aí então ficou famosa pra caramba, né? Mas por que vocês acham que conheça-te a ti mesmo é tão importante? Na visão de Sócrates. Minha opinião. Como é que eu vou conhecer os outros se eu não me conheço? Interessante. Por que isso? Primeiro eu tenho que saber quem eu sou para saber o que está ao meu redor. Porque senão não adianta, de nada adianta. Entendi. Porque eu posso lutar contra mim mesmo, contra os meus bens e os meus maus. Se eu não me conhecer... Beleza, mas o que é conhecer para você? O que você acha que é a palavra conhecimento? Conhecimento? O que eu acho? Me aprofundar na minha pessoa, no meu íntimo. Não é me conhecer como pessoa, como ser humano, saber dos meus defeitos. Eles não são poucos.
Mas conhecimento, é essa parte que eu quero saber. O que para você é conhecimento? Você falou que precisa conhecer você. Mas o que é conhecimento para você? Conhecimento é sabedoria. Sabedoria. Às vezes, né? Porque às vezes tem gente que não tem muito conhecimento e é sábio. E tem gente, Olha aí. e tem gente que lê Entendi. trocentos livros, estuda pra caramba e não é sábio. Tem Você não atitudes conhece. Tá, erradas. entendi. Então, para você, o conhecimento não seria só de livros. Não é uma inteligência assim quantitativa, seria uma qualitativa, no meu entender, a própria. Porque eu conheço muita gente aí que não tem nem estudo e é muito mais sábio do que muita gente aí que eu conheço. Na sua visão, aí voltando. Então, conhecimento para você é um. Eu vou dizer aqui agora, porque eu que embananei, mas conhecimento para você é um acúmulo, não quantitativo, não em números de livros ou de certos estudos, mas um acumulativo de entendimentos que não precisam só ser acadêmico, mas também de vida, né? E assim vai, emocional, político, É social, e mais ou assim vai. menos isso. É por esse lado aí que eu entendo. Entendi. Então, para você se conhecer, você precisa conhecer tudo isso que a gente falou de você mesmo. É De isso que você está mim, falando? Entendi. Aí é que a gente vai começar. Carol, quer falar? Quer mandar o papo, Carol? Carol não falou nada, então, beleza. Então eu vou continuar, tá, Carol? Aí, tudo isso que a gente fez agora, hein, Edenilda e Carol, que vocês ouviram fazer, que você ouviu fazer com a Edenilda, foi um diálogo crítico-socrático. Óbvio que não é assim, não é dessa forma, certo? Mas foi um exemplo meio cagadinho que esse humilde professorzinho da Zona Oeste do Rio de Janeiro, né, fez agora com vocês. Por quê? Para não se Sócrates, deprecie, homem. irei tentar não fazer isso. Mas, vamos lá. Rapidinho, acho que o Valdeci mandou mensagem aqui agora. Não estou conseguindo entrar. Peraí. Rapidinho, gente. Que o Valdeci está tentando entrar, mandei mensagem para o Lucas. Perdão, gente. Mas vamos lá. Isso foi um diálogo crítico. Por quê? Sócrates tem uma das grandes frases de Sócrates, que é só sei que nada sei. Essa vai ser uma das principais frases nesse diálogo crítico, né? Que a gente vai chamar de dialética socrática. Vocês vão ver com outros nomes também, tipo socrático-platônica, e assim vai. Porque Platão foi um dos maiores, foi, se duvidar, o maior discípulo de Sócrates, e ele vai levar muito essa dialética com ele, e até aperfeiçoar com o tempo. Mas vamos voltar. Só sei que nada sei é uma frase que nós ouvimos muito, porque Sócrates vai falar, e ele sempre diz isso, principalmente nos escritos de Platão, que ele não sabe de nada, e ele nem quer saber de nada. Por quê? Vocês colocando num estado de eterno
saber, tentar saber, é um estado de eterno aprendizado. É um estado de tentar sempre estudar, de entender ou de compreender qualquer coisa que vai vir. Certo isso? É bem interessante essa posição de Sócrates, principalmente num tempo em que as pessoas, principalmente os sofistas, vão falar de que tem conhecimento, que você detém outro conhecimento, que ele vai ter outro conhecimento, e Sócrates vai falar que não, eu não sei de nada. Na verdade, eu estou aqui para aprender. É muito interessante isso, porque Sócrates se coloca contra essa linha de pensamento que estava, né, naquele momento. Ok, isso? Então vamos lá, para entender esse diálogo crítico de Sócrates. Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o seguinte. Esse diálogo, essa dialética, vão ter duas fases. A primeira, nós vamos colocar como refutação ou ironia. Mas vocês vão ver muito com essa nomenclatura aqui. Ironia. Mas por que irônico? Por que essa coisa irônica? Porque hoje uma pessoa irônica, você já olha diferente para ela, né? Vamos ser sinceros aqui. Quando uma pessoa é muito irônica, se não for do seu convívio social, você já fica com um pezinho atrás. Então vamos lá. Opa, Valdeci, meu amigo. Vem com a gente. Vem com a gente. Muito. Ai, cara. Muito bem-vindo. Tá? A gente está pegando aqui sobre Sócrates. Beleza? Vai no Classroom, que o PDF vai estar lá. Tá bom? Mandei também no grupo. E agora a gente está falando sobre a dialética socrática, que a gente já abordou, né? O porquê que Sócrates é tão importante, onde ele está, contra qual corrente ele está indo, que eram principalmente dos sofistas, e até mesmo de alguns pré-socráticos que eram contemporâneos a ele. E agora a gente vai falar sobre o porquê que ele transforma e muda tudo isso. Né? Por que ele é tão importante? Por causa disso aqui, a dialética socrática. Então vamos continuar. A dialética socrática, como eu disse que eu estava falando, é dividida em dois momentos. O primeiro momento é refutação ou ironia, que eu falei para elas que a principal forma de ver isso é ironia. Por que isso? Bom, normalmente um diálogo que iria acontecer na Grécia Antiga, ou até mesmo nos tempos atuais, é alguém chegando e jogando uma verdade na mesa. Vamos ver aqui. Um dia, vamos dizer que a gente vai estar aqui conversando e eu falo o seguinte: o Lucas, professor de física, é a pessoa mais feia do mundo. Pá! Botei aqui. Botei. E se Sócrates estivesse comigo, eu acho que ele iria concordar, se visse a força do Lucas. Mas ele iria falar o seguinte: o que é feio? O que é isso? Para você, o que é ser feio? Você se considera feio? O que é beleza? O que é belo? Essa primeira fase, né? E sempre importante, Sócrates nunca iria negar aquilo que aquela pessoa falou. Muito pelo contrário. Ele iria primeiro fazer essa desconstrução. Essa ironia que a gente fala é basicamente isso. Mas peraí, calma aí. Feio, mas o que é feio? Ué, uma pessoa sabe o que é uma coisa feia, o que é uma coisa bonita. Isso dentro da opinião dela, porque o feio e bonito é gosto, certo? Mas é basicamente isso. Ele vai ser um pouco irônico ao falar, porque ele vai começar a fazer perguntas para, primeiro, ver
o seu ponto do que você está falando, o porquê que é feio, o que é bonito, o que é belo, né, o que é horroroso, para ele tentar desconstruir ou fazer ou tentar abrir esse seu discurso. Porque em todo debate, ou até mesmo em toda conversa, sempre vai ter essa opinião de você jogar no meio das coisas, uma coisa tão forte, tão concisa, que você tem certeza daquilo que você sabe. Na visão de Sócrates, ele, como a gente falou, ele não sabe nada, só sei que nada sei. Então ele se põe dessa maneira e dessa forma. Então vamos lá, essa ironia, essa refutação, são essas perguntinhas e contestações que ele vai jogando, né, dentro do diálogo e tentando compreender o que é o que é esse discurso. Entendido isso? Vocês compreenderam? Tanto que ironia vem de uma palavra grega, eu até anotei aqui, que significa fingindo ignorância. E isso significa também isso, né? O irônico, ele finge uma ignorância, vamos dizer que ele se faz de bobo, tipo, é isso mesmo, jogando essas ironias. E não é que Sócrates ele era irônico dessa maneira, não, mas ele tentava entender primeiro de onde vinha, de onde partia esse discurso, essa determinação, esse achar do conhecimento tão forte e dessa verdade que essa pessoa posta, que ele vai tentar compreender. Beleza? Podemos partir para o segundo momento? O segundo momento é a maiêutica. A maiêutica. Bom, o que significa isso aqui, maiêutica? Opa, a Edenilda saiu? Não saiu. Valdeci, Carol, vocês estão me ouvindo? Eu sou a Edenilda. Ah, a Edenilda voltou. Pensei que fosse eu aqui. Eu tô ouvindo. Beleza. Não, é porque Beleza. aqui, quando vocês estão olhando que eu estou assim, meio para baixo, é porque eu estou com o meu caderno de anotação e o meu computador para me ver aqui, né? Aí eu vi Denildo saindo, vi outra coisa, eu falei, ai meu Deus do céu, caiu minha internet de novo. Ah não, tá tranquilo então. Amém. Amém. Beleza, beleza. Maiêutica. Né? Desculpa a palavra, que caralhos significa maiêutica? Maiêutica significa arte. É arte? Isso, arte de trazer à luz. Tem a ver com a mãe dele, que era parteira, parte das ideias? Isso, totalmente. Porque ele vai falar que ele teve como herança o trabalho da mãe. O problema é que a mãe trazia ao mundo, à luz, os bebês. E ele trazia os homens, as almas desses homens, para a luz, para renascer. Por isso que é tão diferente se falar do Sócrates. É interessante esse filosofar dele. Então, a maiêutica é quando essa é a etapa em que ele vai trazer novas questões para construir e trazer tudo isso que ele disse à luz. É basicamente o final. E você vai, como eu falei, eu acho o Lucas feio. Nessa questão do Lucas, nosso professor de física, né? Beijo, Lucas, pessoa mais horrorosa e horrível desse mundo em questões de beleza, né? Ele
o Sócrates vai chegar e vai falar assim, mas peraí, agora que você falou que é bonito, que é belo, o que você acha dessa pessoa e dessa pessoa? Então ele vai tentar trazer não só certas coisas, mas também coisas que eu acredito, por exemplo, na religião, no entender da política, no entender da minha vida, o que foi feio, o que é belo, para eu tentar compreender o que é verdadeiramente feio e o que é verdadeiramente belo. Se isso foi só um conhecimento colocado para mim, para eu tentar ver e rever, essa é a minha opinião. Então, basicamente, a maiêutica é isso. É você trazer à luz, ajudar a conceber um novo pensamento, a reconstruir esse pensamento. Porque no primeiro, como eu falei, na ironia, você vai tentar desconstruir. Na maiêutica, você vai trazer à luz, vai parir essas ideias. Boa, Carol, aí, ó, show. Coraçãozinho. Então, você vai fazer uma nova ideia, dar luz a novas ideias. Isso é importante porque Sócrates vai começar a fazer isso não só com os políticos e os cidadãos atenienses, mas com os jovens que se tornaria um cidadão. Né? E Sócrates vai ser escorraçado por Atenas, vão falar que ele está corrompendo a juventude ateniense e vão, vão incriminá-lo, né, por deturpação das mentes atenienses. Ele pode se defender, ele não se defende, ele fala que não tem o porquê, que não estaria fazendo nenhum mal, né? Fala e, basicamente, ele é sentenciado à morte por envenenamento. Se eu não me engano, cicuta é o veneno, né? E tanto que tem um diálogo que os discípulos de Sócrates tentam salvar ele. Tem até um quadro muito famoso, né? Que Sócrates está assim, com a taça ali perto dele para ele beber, que ele fala que não, que seria muito contra o que ele diz, e ele iria beber, e essa foi o final da vida de Sócrates. Ele se entregando ao que ele acreditava, e, e é isso aí, morrendo. É muito interessante isso, a vida de Sócrates. Que isso é engraçado, né? A gente não sabe se Sócrates existiu, como eu falei para vocês. Tudo que a gente sabe dele foram escritos, são terceiros, outros falando dele. Nunca algo que ele realmente escreveu ou falou. Né? Ele foi lá, escreveu e assim vai. Certo? Muita gente fala que foi Platão que criou e até hoje a gente tem muito dos filósofos, historiadores da filosofia que falam que se existiu ou não. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso verdadeiramente é isso, o quanto foi importante para a filosofia ocidental e até mesmo das ciências humanas, essa compreensão dessa dialética. Porque é importante a gente parar para analisar que é um diálogo muito diferente. Se você pegar um diálogo sofista, o sofista ele vai te ensinar a destruir um diálogo. Destruir realmente, falando que aquilo que você está falando, que a outra pessoa está falando é uma mentira. Ele ensina a retórica, a você destruir um discurso alheio. Sócrates, até o momento, verdadeiramente, ele te ensina a destruir, mas ele vai tentar conceber um novo conhecimento a partir daquilo que você falou. Certo? É muito interessante a gente analisar isso. Ok? Tanto que foi aquilo que eu até falei com a Edenilda. Eu tentei fazer, né, de uma forma bem pequenininha, ok? Sobre essa dialética socrática. E eu queria saber o que vocês acham sobre isso. Sobre, tipo, pô, é verdade, isso aí é louco, ou não concorda, achei feião. Eu quero saber de vocês. O que vocês acham disso? Seu áudio está falhando. Tá falhando? Melhorou?
Ficar assim pertinho melhor. Ivelilda. Oi, Oi, vocês estão me ouvindo? agora eu tô, mas estava falhando. Ah, Para então. mim, pelo menos. Você ouviu o que eu falei? Não, não Eu ouvi. queria saber de vocês. O Deixa que eu, que deixa eu, vocês acham deixa eu dessa botar o meu. dialética socrática? Quero saber de vocês. O que que vocês acham dessa dialética socrática? Esse pensamento de Sócrates. Vou falar igual ele. Só sei que nada sei. Não, tô falando sério agora. É confuso, né? Hum, sim, um pouco. Por que confuso? Pô, ele mostrando, tipo assim, mostrando que não sabe, ele mostra que sabe muito. Porém, confunde a Hum, gente. Porque todo mundo que acha que sabe demais não está disposto a aprender e fica travancado em alguma coisa, fica preso a alguma ideia e aquilo ali pode não ser o ideal. hum. Porque assim, eu acho que na visão socrática, quando você gera essa dúvida, é porque você gera esse conflito nas suas ideias. Por exemplo, quando eu estava no ensino médio, um professor meu fazia muito isso comigo, que eu entrava muito em conflito com essas minhas ideias, com esse meu pensamento. E quando eu tinha dúvida, quando ele vinha, falava, e eu tentava explicar para ele a minha situação, eu tinha, eu tinha essas dúvidas, meu tic-tac ficava se batendo. Então, quando você tem essa quebra da sua linha de raciocínio, é porque começa a florescer outras coisas. Acho que quando o Sócrates fala só sei que nada sei, é porque ele sempre está querendo dar uma oportunidade de aprender com o próximo. Né? É, e isso verdadeiramente é isso que me encanta muito com essa dialética socrática. Né? Puta, peraí que a Carol mandou aqui a mensagem. Concordo, quando achamos que sabemos, cristalizamos. Agora, quando estamos abertos, aprendemos. Não, é verdade. Verdade. Essa dúvida é importante acontecer. Que se você está com dúvida, é porque o processo de conhecimento está acontecendo. Né? Porque verdadeiramente você está deixando um ponto de cristalização, né? De estabilidade, de parada total, para compreender. Eu gosto. Eu faço muito, não dessa forma, né, que Sócrates faz, porque fazer de novo igual a Demi, eu vou um pouquinho dar uma cortada em mim. Não sou dessa capacidade toda. Mas é muito importante isso, principalmente nesse sentido de aprendizagem. Da gente jogar essa bola para vocês. Porque na internet isso é um pouco mais complicado, né? Se a gente tivesse em sala de aula, nossa, os outros sabem, né? Pelo menos a galera de lá em Padre Miguel saca como é que é a aula. Primeiro que o quadro nem estava escrito nada, só algumas palavras. E a gente, eu jogava o assunto e a gente ia. Mas a gente ia sem parar, sabe? Tanto que a primeira aula que a gente teve, porque a gente teve uma semana de aula antes dessa pandemia, né? Lá em Padre Miguel, foi o que é história, né? Eu sou professor de história também. O que é a história e a importância dela. E aí eu tentei captar o que cada um entendia como história. Mas para você, o que é história? O que você vê como algo importante? Peraí, você está falando que são os relatos? O que é um relato para você, o ser humano? E aí a gente pirava, ficava loucaço. Mas isso é bom para esse sistema de aprendizagem. A gente sair também desse ponto. Assim. Bom, Sócrates é isso. A aula de hoje é isso. Falei para vocês que ia ser bem rápido. Sócrates é um pouco rápido, não é tão rápido assim, né? Mas é um pouquinho mais rápido, mas também para a gente tentar pegar, porque o nosso cronograma está muito apertadinho, né? Muito apertadinho. E a gente precisa dar continuidade. Isso é basicamente o que vai se pedir de Sócrates dentro do seu Enem. Tá? Mas, hoje, quer dizer, daqui a pouco, depois da janta,
Pelo menos eu janto umas 9 horas da noite. Então, lá pelas 10 horas, eu vou mandar no grupo de vocês, lá de Roquete, e no grupo lá de Padre Miguel, um texto de um diálogo de Sócrates. E eu quero que vocês vão no meu privado, né? Porque vão ter algumas perguntinhas que eu vou mandar para vocês analisarem, tá bom? Beleza? É um texto esqueci, de Sócrates com acho que o Tisífon. É um antigo conhecedor das sabedorias dos deuses gregos. E Sócrates vai se defender na entrada, né, lá do auditório, onde ele iria se defender das acusações que ele estava sendo, né, que ele estava sendo acusado de deturpar as mentes dos jovens atenienses. Ele ia se defender, ele se encontra com esse cara lá e eles começam a ter esse papo sobre o que é honrado, valoroso e o que não é. Isso é muito maneiro para a gente dar uma analisada. Tudo bem, gente? Alguma dúvida, perguntas, xingamentos? Esse é o momento. Olha, se ninguém me chamou até agora. Só uma observação. O combinadinho na parede tá lindo. O quê? O combinadinho com a parede tá lindo. Gostou? Tá igualzinho. Eu gosto de azul. Eu gosto Tão de azul. super. Eu acho muito bonito de azul. Hoje eu Tá vou botar legal, o tá azul, sim. que eu acho bonito. Não, mas tá no mesmo tom. Tem hora que parece que você tá só com braços. Caraca, que perfil. Eu vou dar aula assim, então, agora. Assim, ó. É sério. Alguma dúvida, gente, além disso? Tranquilo agora. Tranquilo, gente. Hoje a aula foi mais tranquilinha, né? Segunda, pô. Segunda. É para ir na tranquilidade, né? Carol, fiquei muito feliz de ter você aqui hoje, tá? Eu já fico muito feliz com a Indenilda. Indenilda é a nossa aluna número 1 nesse curso, né? Valdeci também. E agora com você, Carol, fiquei mais feliz ainda, tá? Valeuzaço por vocês estarem aqui hoje. Tá super complicado para a gente, nossos professores e eu, como coordenador, falo que a gente tá batendo muita cabeça. A gente daqui a pouco vai ficar birutinha, mas com vocês aqui com a gente, tá? Pô, é fantástico. Dá um alívio maravilhoso a gente poder fazer isso. Tá? Tá, cara, eu que agradeço sim. Tá? Nada, nada. Isso aqui é porque foi rapidinho. Porque foi rapidinho. Mas, quarta-feira, Sociologia vai bombar. Roberta, maravilhosa, fantástica, vai estar aqui. E a gente vai já já, na sexta-feira, vai ser, acho que a Naomi de redação. Tá bom? Obrigadão, gente. Denilda, Valdeci, Carol, um beijo para vocês, um beijo para a família de vocês, tá? Se cuidem, essa quarentena tá fogo, mas a gente tá junto nessa, tá bom? Obrigada. Boa noite para você também e para os seus. Nada, obrigadão, Boa noite, obrigadão. pessoal. Tchau, tchau, Carol. Tchau, tchau, gente.